Pessoal, vamos dar início à nossa aula, certo? É muito importante a gente, antes de abrir o aparelho, fazer uma análise inicial, fazer algumas medições com alguns equipamentos para que possamos passar para o cliente já um diagnóstico, né? Para ele deixar o serviço pré-aprovado. Então nós podemos fazer alguns testes. Tem aqui uns equipamentos que nós vamos utilizar aqui na bancada, bem como multímetro, fonte para fazer o diagnóstico de consumo, placas de ativação de bateria para fazer o teste na bateria. Vou utilizar também um carregador com voltímetro e amperímetro para fazer o diagnóstico na porta de entrada do celular. E dessa forma a gente já passa ao cliente um orçamento para que ele venha aprovar antes mesmo de a gente abrir o aparelho, certo? Porque esse negócio de a gente abrir aparelho, desparafusa, faz o teste, passa o orçamento para o cliente, aí o cliente não autoriza, então nós já mudamos essa forma de trabalho. A gente tem que passar para o cliente um orçamento, numa ideia do que seja mais ou menos o defeito, para que ele deixe pré-aprovado. Porque o que é que acontece? Nós temos celulares colados, né, que dificultam a abertura do aparelho, que vamos ter que usar separadora, com risco de quebrar a tela. Para quem está na área da manutenção, vocês sabem de todos esses riscos, né? Então, algumas técnicas que eu vou passar para vocês, que vocês vão assistir, vão aprender a fazer essa análise inicial e também a análise técnica para passar uma ideia do orçamento, né? Então eu estou aqui com alguns aparelhos, onde eu vou fazer algumas simulações de defeito e realmente alguns deles estão com defeitos. Prestem bastante atenção para cada detalhe, certo? Pessoal, eu estou aqui com um Samsung J7. Esse aparelho está em perfeito estado, certo? Está carregando, não há nenhum problema com ele. E eu vou fazer o teste de consumo nele, né? Às vezes o cliente pode chegar na sua loja e estar reclamando que o aparelho está consumindo, quer fazer a troca de bateria. E antes de fazer a troca de bateria, que é um dos defeitos bem comuns, é hoje reclamado pela maioria dos clientes, que consumo excessivo, e às vezes não é o próprio aparelho, às vezes é a bateria, mas às vezes pode ser o aparelho. Aí então você troca uma bateria e não vai adiantar, o cliente vai continuar voltando na sua assistência, sempre reclamando em relação ao consumo do aparelho, né? Mas sendo que o problema é no aparelho. Então nós podemos fazer um teste de consumo, um teste bem simples. Como eu falei na aula anterior, nós temos que fazer um ajuste na nossa fonte. No caso aqui a minha fonte, ela está ajustada em 4 volts, certo? É a voltagem padrão para nós fazermos esse teste. Outro detalhe que nós devemos observar é a amperagem da bateria. Essa bateria aqui ela é uma bateria de 3.000 mAh, ok? 3.000. Tensão inicial de 3,85 volts e tensão final de 4,4 volts. Eu posso fazer um teste bem básico aqui na bateria, ver se a bateria tem voltagem suficiente para estar ligando o aparelho. Eu vou utilizar aqui escala de corrente contínua. Vou considerar a polaridade aqui positivo, o primeiro polo, e negativo, o terceiro polo. Observamos que essa bateria ela tem 4 polos, certo? Mas ficamos atentos que o primeiro polo, que é o positivo, o segundo é neutro, o terceiro que é o negativo e o quarto também é neutro. Se a gente fizer a medição dessa bateria, vamos observar que ela tem uma tensão de 3,88 volts. 3,88. Ela é uma bateria de tensão inicial de 3,85, então ela está acima da voltagem inicial. Então ela tem carga o suficiente para ligar o aparelho, ok? 3,87. Está bem aproximado, só deu um 0,1 volts. Então aqui deu 3,88, 3,87. É bom a gente ter sempre 2 multímetros, porque às vezes um pode dar defeito, pode dar uma variação e a gente acaba se confundindo. O multímetro é uma ferramenta barata e nos ajuda bastante. Devemos ficar atento à polaridade, né? Como ele é um aparelho de tensão contínua, ele tem um polo positivo e o polo negativo. Nós não podemos inverter as garrinhas, né, de jacaré, porque pode gerar um curto no aparelho. Se você tem alguma dúvida em relação a qual é o pino positivo e o pino negativo, primeiro você pode fazer a comparação com a própria bateria. Se o cliente chegar sem a bateria, nós podemos fazer o teste diretamente no conector da bateria do aparelho, identificando o negativo. Vou pegar a escala de continuidade do multímetro,
Vou colocar uma ponta de prova em qualquer parte metálica do aparelho, de preferência no suporte do chip ou cartão de memória, no teste de continuidade, certo? Para saber o que um pino tem em comum com o outro, né? Uma linha. Então vou colocar aqui nos pinos do aparelho. Primeiro não bipa, segundo não bipa, terceiro bipa, quarto não bipa. Então já sei que o terceiro pino é o negativo, porque a estrutura do celular ela é negativa, certo? Então eu posso ligar para a garrinha de jacaré no negativo, que é o terceiro, e o primeiro vai ser o positivo. Como eu sei que o terceiro é o negativo, então nunca eu vou ligar o terceiro com o positivo, certo? O terceiro vai ser a referência negativa, então você já elimina, em hipótese alguma, você vai ligar o positivo no terceiro, certo? Ele vai ser sempre o primeiro do lado de fora, né? Que esse aqui é um aparelho Samsung. Outra ideia que a gente pode fazer também, pessoal, por exemplo, esse aparelho aqui, eu posso ligar aqui o positivo, vou ligar aqui o negativo. Como eu vou ficar movimentando o aparelho, as garrinhas de jacaré elas podem encostar uma na outra, porque elas estão bem próximas, e acabar gerando um curto no aparelho, certo? Então, como a parte metálica ela é negativa, eu posso ligar a garra de jacaré em qualquer parte metálica, porque ela já é negativa, certo? Mas antes de ligar o aparelho, como eu havia falado, essa aqui é uma bateria de 3.000 mAh, eu vou fazer o ajuste da minha fonte. Eu estou com a fonte aqui Yachun PS3005, uma fonte de 5 amperes. Como é que regula a amperagem? Eu junto os dois, certo? E aqui do lado esquerdo já mostra a amperagem do aparelho. Então eu vou regular aqui em 3 amperes, ou então superior no máximo 10%. Selecionei aqui 331. Sabemos que nessas fontes de 3 dígitos sempre devemos considerar um zero a mais na amperagem. Desconecto, aí o consumo volta a zerar novamente, a corrente aqui, a amperagem, né? Onde vai mostrar o consumo do aparelho. Pessoal, então vou utilizar aqui o negativo, vou utilizar o conector do chip como negativo. Vou ligar aqui no positivo, primeiro conector. E podemos observar que não há nenhum consumo, certo? O consumo só pode começar a partir do momento que eu aperto o power, certo? Porque aí mostrará o consumo, a oscilação aqui no visor da corrente. Sempre temos que ficar atento à questão do zero, né? Aqui é uma fonte de 3 dígitos, então sempre considerar um zero no final. No caso aqui 0,70 é 700, né? Se der 100 é 1000. Vamos esperar o aparelho ligar. Nesse caso aqui nós estamos fazendo uma análise de consumo, né? Por acaso o cliente está reclamando que o aparelho está consumindo, e a gente vai realmente, após essa análise, saber se o aparelho é no defeito, se o defeito é na bateria ou no aparelho. Podemos dar um toque aqui no power para acelerar o modo standby, porque às vezes o cliente deixa a tela todo o tempo acesa, ou então deixa o aparelho em 10, 5 minutos até que a tela entre em modo standby. Lembrando que temos que remover o chip e o cartão de memória e, de preferência, deixar o celular em modo avião. Porque se o cliente traz o aparelho, ele passou muito tempo com o aparelho desligado e você não coloca em modo avião e deixa o chip no local, aí o aparelho vai baixar todas aquelas informações, mensagens do WhatsApp, redes sociais, né? Todas aquelas informações que, através do aparelho conectado à rede, vai ficar baixando até baixar tudo, e depois que o aparelho vai zerar. Então demora um pouco. Então coloca logo em modo avião. O aparelho em bom estado, ele aqui tem que zerar, certo? A corrente dele tem que ficar totalmente zerada. Esse tipo de análise, você pede ao cliente em torno de 20 minutos, certo? Porque é o tempo que o aparelho vai fazer toda a leitura no sistema dele, fazer a análise do hardware, do software, e em seguida é que ele vai vir a zerar a corrente aqui na fonte. Então vocês pedem ao cliente em torno de 20 minutos para fazer essa análise. Podemos observar aqui que está 001, né? Não veio a zerar ainda aqui a fonte. Ele tem que ficar zero total.
Pessoal, então passado aqui aproximadamente uns 5 a 8 minutos, o aparelho veio a zerar em modo stand-by, certo? Fiquemos atentos a um detalhe. Se ele zerou, pode ser que ele tenha desligado, né? Durante esse tempo, que demora um pouco, né? Ele pode ter desligado sozinho. Então você dá um toque no power, o aparelho ligou, certo? Então não está desligado, dou o toque no power novamente e ele vai zerar. Então, nesse caso desse aparelho aqui, ele está com um consumo normal, certo? Porque não tem nenhuma fuga, nenhuma alteração no seu circuito que venha a mostrar aqui no visor da corrente, certo? Ó, zeradinho, perfeito. Dou toque no power, o celular está ligando. Fechou a tela. Zerou, certo? Então, nesse caso, se o cliente chegar reclamando de consumo, o hardware do celular, a placa está normal. Você pode fazer isso em vários aparelhos. Todos os aparelhos você tem que fazer esse teste antes de vir a trocar a bateria de um cliente. Porque nós sabemos que o cliente já chega reclamando, ó, troca minha bateria aí, não está durando nada. Você troca, não faz o teste. No outro dia o cliente vai voltar reclamando, até falando mal da sua bateria, porque você vendeu uma bateria que não presta, que está com defeito. Então você fazendo esse tipo de teste, você se livra dessas reclamações, beleza? Vou desligar aqui o aparelho. Como eu havia dito, eu fiz a medição nessa bateria que ela está dando 3,85 volts. Ela está no limite, né, da tensão inicial. Como a gente viu, essa bateria é uma bateria de 3,85 e ela está dando uma tensão de 3,86. Vamos verificar agora, testar a entrada do aparelho, né, a parte do conector de carga. Às vezes pode também um cliente estar com um defeito, uma oxidação, uma sujeira no conector e ele pode estar dando mau contato e dessa forma não está carregando a bateria corretamente. Nesse teste eu vou utilizar a placazinha de ativação, certo? Placa de ativação. Vou estar utilizando também a fonte com voltímetro e amperímetro. Vou fazer o teste aqui na entrada para ver se a corrente que está apresentando na entrada está no padrão de um celular em perfeito estado. Está com um raiozinho aqui, o raio. Então o celular está carregando. Podemos observar que ele está mostrando um consumo aqui de 350 mAh. Ele está com a leitura num padrão bom, a leitura, porque quando o celular está com defeito, a leitura é 0,007, é abaixo de 0,10, certo? Então aqui está 360. Podemos observar o raiozinho aqui piscando aqui no equipamento que está carregando. Tem um raio aqui na bateria também do celular. E outra coisa que eu posso fazer também é dar uma mexidazinha no conector para verificar se não há um mau contato aqui na entrada. Então aqui não tem mau contato, está carregando normalmente. A amperagem continua constante aqui na fonte, certo? À medida que a bateria for carregando, né, essa amperagem aqui ela vai descer, porque ela é inversamente proporcional. À medida que a amperagem cai, a voltagem aumenta. Então, quando zerar a amperagem aqui na fonte, significa que a bateria está totalmente carregada. Então, pessoal, nesse teste que nós fizemos aqui, o celular está normal, está carregando, não tem nenhum defeito. Só para a gente finalizar aqui o teste, para a gente fazer uma comparação, é interessante que vocês façam esse teste com outros aparelhos. A gente observou que ele carrega aqui na fonte em torno de 380 mAh. Digamos que você pegue um celular que a bateria esteja totalmente ruim, que o aparelho não esteja reconhecendo o carregamento. Eu vou fazer uma simulação aqui tirando a bateria do aparelho. Qual é a amperagem de um celular que está com a bateria com defeito? Bem baixinho aqui, ó. 13, 14, 10, 12, ó, 9. Então a variação de um celular que está com defeito no carregamento, que ele não reconhece a bateria para poder carregar a bateria, fica 12, né? Então é entre menos de 10 amperes a 15 miliamperes, né? Pela variação que nós podemos observar. Quando um celular está bom e reconhece a bateria, desligado, ó, 480, 380. Pessoal, então esse é o teste, é um teste inicial de consumo que nós fazemos no aparelho, uma análise simples, na qual nós podemos evitar vários defeitos, principalmente relacionado a consumo, né?
todo o aparelho tem que vir a zerar aqui no modo stand-by, desta forma, mostrando que o aparelho está em perfeito estado. Pessoal, continuando aqui a nossa aula de análise inicial, uma análise bem simples que nós podemos fazer também é a respeito dos aparelhos reiniciando, né? Muitos aparelhos na nossa loja chegam reiniciando e nós podemos confundir esse aparelho reiniciando com problema de software, né? É o famoso aparelho em loop. Nós podemos fazer uma análise bem simples. Eu estou aqui com a placa desmontada só para a gente fazer um exemplo, certo? Mas qual é o objetivo aqui do ensinamento? É a gente identificar se o defeito é no hardware, né? Se é em alguma parte física do aparelho, ou é realmente no software, certo? Da mesma maneira, com a nossa fonte ajustada e também seguindo o padrão de ligação, respeitando sempre o polo positivo e o negativo, para mim saber se o aparelho está com defeito no botão, que o único defeito de hardware que caracteriza software é problema no botão power, certo? Se o botão power estiver travado, o aparelho vai ficar reiniciando, né? Da mesma forma, em alguns aparelhos, se o botão volume para cima ou para baixo estiver também travado, ele também pode entrar em modo download, né? Ou então modo hardware reset, no modo recovery. Então, uma maneira bem simples de nós fazermos esse teste é o seguinte: colocando aqui o negativo aqui na blindagem, certo? O positivo, logicamente no positivo do aparelho. Podemos observar que a fonte permanece zerada, ok? Se ele tivesse com problema no power, ó, eu vou simular que o power está com defeito. É como se o power tivesse travado direto, certo? O power tivesse acionado, né? Se eu encostar o positivo da fonte no positivo do aparelho, podemos observar ali na fonte que a fonte automaticamente ela já vai iniciar um consumo, ó. E o aparelho já vibra, certo? É como se eu mesmo, né, nós técnicos, tivéssemos sem apertar o power, o aparelho inicializar, ele já inicializa sozinho. Ó, vou simular aqui como se o power tivesse pressionado e já encosto a garrinha positiva. Ó. Já podemos observar que já há um consumo no aparelho, porque o certo é quando eu encostar, né, a garrinha positiva, o consumo só inicializar na fonte quando eu apertar o power, certo? Então, quando eu agarro e o consumo já inicializa, é porque realmente o power pode estar com defeito, certo? Da mesma forma, o volume para cima ou volume para baixo, certo? Quando eu apertar o power, porque o que é que acontece? O power, ele só é para acionar quando eu aperto. E a gente pode observar também que o celular dá um clique. Ele dá um cliquezinho. Podemos observar que testando e apertando o power, que ele dá um cliquezinho, dá um estralo quando nós apertamos o botão. Às vezes o botão pode estar travado, não dá esse clique, né? Porque a molazinha já está desgastada, já está em curto. O aparelho está em loop, né? Que loop é a mesma coisa de aparelho reiniciando. Então devemos ficar atento a esse detalhezinho. Aí a gente vai atualizar o aparelho, vai fazer rádio reset, botar no PC, o defeito vai continuar. Pessoal, então é isso. Chegamos no finalzinho da nossa aula, análise inicial antes de abrir o aparelho, né? Fizemos algumas análises bem simples, utilizando o multímetro para saber a voltagem, fizemos o teste de consumo, né, para saber se o aparelho está com consumo alterado ou não, se o defeito é na bateria, e também um teste simples, para saber se o aparelho está com defeito de software ou hardware, que é esse testezinho do botão. Pessoal, obrigado a todos. Até a nossa próxima aula.